Deus que vai direcionar o caminho dele. É Deus que vai guiar Abraão até a terra prometida. Claro que ele não entra. Depois nós entendemos que vem outros patriarcas, que é Isaac, filho de Abraão, e Jacó, neto de Abraão. É Jacó que entra na terra prometida. Desculpa, perdão. É Josué e Caleb que entram na terra prometida. Jacó entra no Egito. Então vamos entender isso aqui. Preste bem atenção. Então quando Deus fala assim, Abraão, vou fazer de você uma grande nação, promessa. Os dois primeiros versos, o primeiro versículo fala, Abraão, primeiro, uma ordem, sai da terra, larga essa parentela sua, porque eles não professam o mesmo Deus, o seu pai terá, cultua as imagens de escultura, eles cultuam deuses pagãos. Então, para mim fazer o que eu quero fazer na sua vida, eu tenho que te arrancar do meio da sua parentela e te levar numa terra antiga. Então, o que Deus faz? Ele tira, obrigado, meu filho, ele arranca ele dessa terra e dá uma direção para ele o que vai fazer. Mas a primeira ordem é: sai do meio deles, sai dessa terra, para de andar com eles, porque eles não professam a mesma fé que você professa. Pastor, Deus está dando ordem de abandonar meus pais? Não, imagine, de forma alguma, irmãos, entenda isso aqui, tá? Entenda isso aqui. Não é ficar preso dentro de um tradicionalismo. Aquilo, meu pai foi, minha mãe foi, eu também vou ser. Ah, meu pai morreu assim, minha mãe morreu assim, eu também vou morrer assim. Não, não é isso que Deus, é isso que Deus está te arrancando, é desse tradicionalismo. Então, quando Deus deu essa ordem para Abraão, então ele falou assim, opa, então eu preciso o quê? Sair, porque Deus falou com ele, abandonar a fé deles, que era de Deus pagão, porque Deus vai me direcionar uma terra e vai fazer de mim uma grande nação. Aí só que quando ele fala isso, primeiro, uma ordem que ele tem que acatar e obedecer. Se ele obedecer, o que Deus está falando? Vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar. Aí ele vai dizer assim, mas você, Abraão, será uma bênção. Aqui está a mensagem. Então a ordem de Deus para Abraão é ser uma bênção. Eu quero que você seja bênção, Abraão. Por onde você passar, seja bênção naqueles que te caluniam, seja bênção na vida daqueles que te perseguem, seja bênção na vida daqueles que te odeiam, porque mal não se paga com mal, mal se paga com bem. Então, quando, Abraão, você passar em terra que pessoas talvez não te desejam mal, você vai ser bênção na vida deles. Mas ai daqueles, Abraão, que te amaldiçoar, porque aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei eles. Irmão, isso é muito sério. Quando você levanta contra a vida de um sacerdote, ou contra a vida seja de quem está na frente de uma obra, você está carregando o problema da sua vida. Porque, irmão, eu acredito na hierarquia. Deus é o cabeça da igreja, amém? Deus é o cabeça da igreja. Pastor é o pobre, miserável, pecador, a qual Deus viu graça e colocou para pastorear um rebanho que não é dele, é de Deus. Ele é um administrador de um rebanho que não é dele, é de Deus. Achei que era meu telefone, até assustei. Então, irmãos, prestem bem atenção. Agora olha aqui. Então olha a hierarquia. Quem trata com o pastor é ovelha? É Deus. Dentro de uma empresa, o funcionário, ele não vai tratar com o gerente, mas o gerente vai tratar com ele. E quem trata com o gerente? O dono da empresa. Está vendo a hierarquia aqui que tem que ser obedecida? Então Deus está falando assim, Abraão, todos que te amaldiçoar, vai haver comigo. Eu vou tratar com eles. Então olha como é que isso aqui é sério. Mas você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Esse mesmo livro de Gênesis, que é Bereshit Bará Elohim, que é origem, princípio, criou Bará, criou Deus. Olha só, Bará criou Elohim, Deus. Então preste bem atenção. No capítulo 1, no versículo 28, quando Deus fez todas as coisas, construiu tudo, fez tudo por meio da palavra. 21 ele disse assim para o homem, Fernando, você, homem, vai dominar sobre a face da terra. Então, peraí, pastor, vamos entender isso aqui. Deus está dando ao homem o quê?
autoridade, para ele ser cabeça. Então você vai dominar todos os répteis, todas as aves, você vai ter domínio sobre a terra. Vamos lá. Deus fez tudo, amém, irmãos? Céu, terra, mar, fez tudo, tudo. Agora observa uma coisa para você ver. Quando ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele já falou sobre o homem diferente. Quando ele acabou de fazer o homem, ele deu autoridade para o homem para dominar sobre a face da terra. Então Deus não fez o homem para ser um derrotado. Deus fez o homem para ser um vencedor. Está entendendo isso aqui, igreja? Então preste bem atenção. Quando Deus, ele fez tudo, no capítulo 1, do verso 31, algo interessante que me chamou a atenção, ele disse assim, olha, e tudo que Deus fez foi bom. Então Deus não se arrepende de ter feito o homem. Pastor, mas em Gênesis capítulo 6 fala que Deus se arrependeu de fazer o homem. Não é esse arrependimento nesse sentido, irmãos. Que muita gente eu me arrependo de ter feito aquilo, me arrependo. Não é nesse sentido. O arrependimento de Deus é que ele entristeceu pelo que o homem estava fazendo, que era o pecado. Então nem tudo, a palavra que está na Bíblia é o mesmo linguagem portuguesa nossa. Nós temos que buscar o quê? O original dessa palavra, para entender o que o autor quer dizer para nós. Então o arrependimento aqui, quando fala assim, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, não é nesse sentido. Deus não se arrepende de ter feito nada. Ele é Deus. Amém, irmãos? Acima dele não tem ninguém. Ele olha para o alto e não vê ninguém. Aleluia. E quando ele olha para a terra, ele vê homens e mulheres dependentes dele. Então vamos lá. Então, bom, se Deus fez o homem para dominar sobre a face da terra, se Deus fez o homem e viu que foi bom o que ele fez, e o bom que Deus fez o quê? Imagem e semelhança dele. Quando eu olho para o Michel, eu vejo a imagem e semelhança de Cristo. Quando você olha para o caído na rua, você olha para aquela pessoa, imagem e semelhança de Cristo. Porque quem criou o homem? Deus. E quando Deus ele deu autoridade ao homem, olha, vamos lá. Deus criou todos os animais, fez isso, fez aquilo. Mas quem deu o nome para os animais para fora? O homem. Aí está a autoridade que Deus deu para o homem. Ele criou, mas Deus deu ele. Agora você dá o nome. Olha esse Deus que nós servimos. Então, beleza. Então, quando Deus ele fala para Abraão, ser tu uma bênção. Eu quero que vocês entendam nessa noite que existem 4 correntes na terra que tentam explicar o porquê que o homem nasceu e para quê. 4 correntes. Nós vamos trabalhar dentro dessas 4 correntes. Para que você nasceu? Por que você nasceu? Você nasceu para ser um derrotado? Não, você nasceu para ser bênção. Então nós vamos entender isso aqui nessa noite. Quer ver? Vem cá, Gabriel, você jura. Pega esses 2 minutos de jeito hoje. Corre, vai embora. Isso, Junão, agora você está pegando que vir daí até aqui. Então olha só. 4 correntes na terra que tentam explicar por que o homem nasceu. Ou para que o homem nasceu? Por que o homem nasceu e para que ele nasceu? Então vamos lá. Preciso aqui de mais um grau, peraí. Preciso mais 2. Não, 2 meninas agora. Corre com 2 meninas. Vem cá, Jair, você e Stephanie. Corre cá. Renda para você 2. Ô Júnior, renda esse negócio. Irmãos, eu vou fazer isso aqui, encenar isso aqui para você entender melhor a mensagem. Para você entender melhor o que eu falo. Só isso aqui, filho. Renda para lá, por gentileza. Obrigado. Então, para você entender o que eu quero te ensinar aqui nessa noite, eu quero que você pegue isso. Irmão, você vai ter outra visão. Se você não pegar essa palavra aqui hoje, irmão, quando Deus ministrou isso, eu peguei esse, meu Deus, é para mim. Então, vamos lá. Renda para cá, Stephanie, por gentileza. Isso. Aí já. Esses meninos estão chuchando dentro da parede. Não sei se ele é muito timidez. Vou tentar descobrir isso aqui. Renda para frente. Não, você vai virar para eles. Não estou trazendo você para frente, você sai da parede. Esses meninos é desses, gente. Glória a Deus. Ele é pau para tudo. É pau para tudo. Então, olha só, irmão. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. São 4 correntes que tentam explicar o motivo que o homem nasceu e para que ele nasceu. Então, vamos lá.
Vamos dar nome para cada um. Vamos colocar que o Gabriel é a primeira corrente, fatalista. Preste atenção nisso aqui. A segunda corrente, o determinismo. A terceira corrente, o predeterminismo. A quarta corrente, nossa, pobre você, cara. Materialismo. Então, entenda isso aqui, irmãos. Preste bem atenção. Então, para repetir, quando você repete, já foi comprovado cientificamente que é mais fácil de memorizar, certo? Então, vamos lá. Fatalista, determinismo, predeterminismo e materialismo. Gostei dessa ideia. Essa aqui é incrível. Então, vamos lá. Alguém sabe me explicar essa primeira corrente do fatalista? Para que e por que o homem nasceu? Vamos lá. Você sabe me explicar, Gabriel? Não, né? Amém. Então, olha só. A pessoa fatalista, olha só, irmãos, elas acreditam que o destino já decide que ela vai ser uma derrotada. Tudo dá errado na vida dessa pessoa. É meu destino. É meu destino. Tudo vai errar. Esse é meu destino já. Então o destino já está decidindo que essa pessoa só vai viver como um derrotado. Quer ver? Um exemplo. Não é seu caso, tá, irmão? Está arrependido em nome de Jesus. Então olha só. Então uma pessoa fatalista, então quando Deus falou, não, você vai ser bênção. Tu vai ser bênção. Então quando Deus ele te chamou, é para você ser bênção, para você ser vencedor. Não é para você ficar nos cantos da parede. Nada dá certo na minha vida sentimental é um desastre, a minha vida profissional não vai, todo mundo me odeia, aí Deus olha do céu, coitado, está vivendo como um derrotado. Porque se Deus deu autoridade para o homem dominar sobre a face da terra, por que eu tenho que viver como derrotado? Eu não tenho que aceitar a derrota na minha vida. Pastor, o passado do fatalista, o pai era assim, a mãe era assim, os irmãos eram assim, então o destino já traçou o que eu vou ser. Completamente errado. E ele carrega isso para a vida dele, acabou. Quer ver um exemplo? Olha um exemplo. Uma mulher que já foi casada, casou, beleza, mas é uma mulher que não foi feliz no casamento. Não foi feliz no casamento. Irmãos, se ela começar a namorar de novo, se ela pelo menos começar a namorar, que já é uma vitória se isso acontecer. Não é verdade? Sabe o que ela alega pra gente? Eu? No caso, mas não. Você está amarrado, só eu sei que eu passei. Aí Deus tem uma bênção para entregar na mão dela, uma história diferente, mas ela está presa no passado. O destino já traçou o passado dela, porque se eu casar, eu vou ser uma derrotada. Não é isso, irmãos. O nosso digital é diferente um do outro. Não é porque você casou com um derrotado que Deus vai te mandar um outro derrotado na sua vida. Então, o destino, essa pessoa fatalista, ela já está vivendo um destino tipo, esse é meu destino, vou morrer desse jeito. Ela não consegue nada na vida, ela não consegue romper, porque ela está presa no destino. Isso é o problema do fatalista. Então, quando Deus falou, Abraão, tu é uma bênção, Abraão, tu vai ser bênção. Se você estudar toda a história de Abraão, o cara conquistou reinos, o cara venceu 4 reis, o cara prosperou, o cara, meu irmão, Deus honrou o cara na terra. E olha que o Abraão, quando ele saiu da terra dos pais dele, de Arã, quem que ele era? Próspero, ele era rico. Deus honrou aquele cara de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque primeiro ele obedeceu, ele acreditou. E quando se levantou um rapaz chamado Ló, sobrinho de Abraão, que os pastores brigavam porque o campo estava apertado, Ló falou assim, ô meu tio, o negócio é o seguinte, está ficando apertado, para tanto pastor, para tanta ovelha, vamos nos separar daqui. Abraão não impede Ló de se apartar dele. Por quê? Uma coisa que Abraão já está cicatrizado é se afastar de família, que não quer nada. Por quê, pastor? Porque quando Ló falou assim, Abraão falou assim, fechou. Se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Então quer dizer, por quê? Abraão não
está sendo direcionado pelo homem. Abraão não está sendo preso no destino do passado, não. Abraão está direcionado pelo presente que faz parte da vida dele, que é Jesus de Nazaré. Quem guia Abraão é Deus. Então fala assim, ó, eu sei quem me tirou da casa dos meus pais, eu sei quem me chamou, então aonde eu for, não é a terra que vai fazer diferença na minha vida, mas é aonde eu colocar os meus pés que vai fazer a diferença. Está entendendo o mistério aqui, irmãos? Amém. Então olha só, então o fatalista, ele é uma pessoa que está o quê? Presa no destino. Ah, eu não caso mais, que não deu certo a primeira vez, aqui que eu vou tentar de novo, eu estou fora disso. Está chorando de novo. Você está entendendo como é que funciona, irmão? Por quê? Eu já brinquei com a mãe dele, né, meu? Eu já brinquei com sua mãe, tá aqui, eu tenho muita intimidade. Vou dizer quando você vai um cafezinho lá. Então o que ela fala comigo? Eu não quero mais homem não, pastor. Eu estou brincando com ela aqui na rede das mulheres aqui. Eu falei, ó, André, você está toda bonitona, não precisa de um nome, hein? Agora fala para ela casar de novo, agora bate em mim. Por quê, pastor? Não deu certo no passado. Então, ela carrega coisa lá do passado até hoje. E ela não é liberta. E não sai da coisa presa do destino. Então, irmão, Deus escreveu uma história. Deus falou assim, Michel, eu estou te fazendo para você ser dominador, para ser cabeça, para prosperar, para ser vencedor. Aí vem a primeira luta. Nada dá certo comigo. Ninguém gosta de mim. Irmão, Deus não agrada desse tipo de coisa. Aí Deus olha do céu, irmão, qual é mais importante? O amor de Deus ou o amor do homem? O de Deus. Se Deus me ama, se eu amo Deus, Deus vai colocar a pessoa certa na minha vida, irmão. As pessoas, Deus vai alinhar na hora certa na minha vida. Deus levantou homens para abençoar a vida de Abraão. E Abraão não só recebeu bênção, ele também foi bênção. Então, beleza. Primeira parte, fatalista. Obrigado. Deus te abençoe, tá? Depois eu pago um sanduíche para você. Que alface. Irmão, a segunda corrente é do determinismo. Vamos lá. O que é determinismo? Causa ou efeito. Preste bem atenção nisso aqui. Causa ou efeito. O significado de uma pessoa do determinismo é uma pessoa que não tem o seu livre-arbítrio. Ela não tem livre-arbítrio. Uma pessoa determinismo. Ela não tem o seu livre-arbítrio. Tudo que acontece com ele está submetido em algo que aconteceu anteriormente. Olha que terrível isso. Olha que coisa ruim. Exatamente, maldição. Isso mesmo, maldição. Está vendo aqui? A pessoa está presa no chamado maldição hereditária. Essa pessoa, ela baseia em tudo que aconteceu no ano passado. Toda hora que você conversa com essa pessoa, ela vai lá no passado. Ela esquece que o Deus que ela serve é Deus do passado, é Deus do presente, que é uma dádiva, e é Deus de eternidade a eternidade. Então, o que aconteceu no passado? Agora, olha só, pastor. Se o próprio Deus, Cristina, ele pegou o meu pecado e lançou no passado, por que eu tenho que viver no passado? Por que eu tenho que viver se ele próprio pegou o meu pecado, pegou os meus erros do passado e lançou no mar do esquecimento? Falou, Pai, não te pertence mais. Porque você está em Cristo Jesus, tem uma nova criatura. Então, pessoas que estão presas no passado. Ela precisa se libertar desse passado para viver o presente. Pessoa que está presa no passado, ela não consegue ser feliz. Ela tem aparência de feliz, ela parece que se veste como uma pessoa feliz, mas a alma está morta. Por quê, pastor? Está presa no passado. Coisa que aconteceu lá atrás, ela traz até hoje. E a primeira situação que dá, a primeira briga, ou a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que ela está conversando com alguém. Lá no passado aconteceu isso comigo. Eu não esqueço disso. Irmão, Deus já te deu uma mente nova, irmão. Jesus já lavou, você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus te deu uma mente de Cristo. É coisas novas. Ele disse, meu irmão, que tudo fará novo na tua vida. Eu não tenho que viver no passado. Eu não tenho que ser uma pessoa presa no passado. Toda hora você conversa com a pessoa na pastor, só Deus sabe o que eu passei lá no passado. Ah, pastor, não, Deus não quer saber, Deus já pegou o seu passado e lançou.
sou uma nova criatura, meu irmão. Agora é tempo de viver coisas novas. Está me entendendo, igreja? É tempo, meu irmão. Pastor, vacilei ontem. Caiu em tentação ontem, irmão. Glória a Deus. Se Jesus não voltou de ontem para hoje, você caiu ontem, então hoje você se arrepende e dá glória a Deus. Está entendendo, pastora? Eu não tenho que pegar o meu passado e chegar aqui. Nossa, Stephanie, eu estou mal, Stephanie. Ontem eu vacilei, Stephanie, fiz isso, eu baguncei o Coreto todo, eu estou arrasado. Aí Jesus olha do céu e fala assim: misericórdia, eu já perdoei, e ele está preso lá no passado, ele já determinou que a vida dele vai ser assim porque ele errou lá no passado. Parece que nós não cremos no perdão de Deus. Você não vê ele, mas você tem fé que ele já perdoou o seu pecado. Você tem fé que ele já te perdoou, então eu não tenho que estar preso no passado mais. Então vamos lá. Primeira corrente fatalista. Segunda corrente, determinismo. Terceira, obrigado, Júnior. Deixa eu só ver aqui, minha luz de bênção, glória, aleluia, manto terra. A bichinha, eu entendo também. Vamos lá, terceira pessoa, pré-determinismo. Pré-determinismo. O que é, pastor? O pré-determinismo é uma pessoa determinada. Ela nasceu com dom, mas ela pode determinar ser o que ela deseja ser. Vamos lá, vou te explicar melhor. A Stephanie toca o violão. A Stephanie, nós conhecemos, né? Quando nós chegamos na casa dela, ela queria matar eu e o pastor, não gostava mais de jeito nenhum. Parece que ela ia jogar lá de cima da casa dela, lá de cima da casa, lá do quarto dela, aqui embaixo. Ei, gosta desse pessoal, vem cá me trazer um pouco para aqui ali. Agora você agora não vai com essa menina, só para ele bunda. Irmãos, então olha só, o que é pré-determinismo? Ela nasceu com o dom de tocar violão, certo? A Jair não tem o dom de tocar violão. Jair não tem o dom de tocar violão. Só que a Stephanie, ela nasceu com o dom de tocar violão, mas ela também pode determinar e querer o quê? Aprender outro tipo de instrumento. Então ela não tem que ficar presa em nenhum dom a qual Deus deu a ela pode ser algo mais se ela determinar em ser o que ela quer ser. Então a pessoa ela pode ser determinada em ser o que ela deseja ser. Por quê, pastor? Porque a Bíblia ela te dá respaldo para isso. Eu posso, porque Jesus falou assim, irmão, olha que interessante isso aqui. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, quando Deus ele já determinou que eu vou, que eu vou ser. Então, uma pessoa predeterminada, tem algumas igrejas, agora só que o mundo deve conhecer, que acredita na predestinação. Que é isso, pastor? É uma pessoa que já está predestinada à salvação. É tipo, vamos colocar aqui, quer ver? Hoje eu estou aqui no altar pregando. Então eu acredito, uma vez que eu levantei minha mão, eu aceito Jesus como salvador da minha vida. Entreguei minha vida para Jesus, passei pelas águas. Aí vivi. Primeira festa, estou lá. Batendo no canção. Eu já estou salvo. Tem nada disso. Tem nada disso. A salvação nós somos cristãos, ela todo dia. Não existe esse negócio de predestinação. A pessoa já nasceu para ser isso. A pessoa já nasceu para passar por isso. Ah, é? Então você nasceu para ser um derrotado. Então você nasceu para ser derrotado até a vida de Jesus. Para com isso. Se Jesus nasceu, você nasceu para ser vitorioso. Jesus fez o homem e falou: você vai dominar sobre a face da terra. Você vai ser bem sucedido. E tu vai ser bênção, Adão. Então como é que eu nasci para ser derrotado? Você não nasceu, meu irmão, para ser isso que eles dizem que você vai ser. Você nasceu para ser o que Deus diz que você vai ser. Quem conhece a sua história é só Ele. Tem pessoas fracassadas, irmão, que acreditam nisso. Ainda estou falando para crente, que está presa nesse crente passado de, poxa, minha vida foi assim, e minha família vai ser toda assim, e não vai romper, e vai acontecer, e Deus está assim, nada a ver, irmão. Quer ver? Vamos lá. Quando você vai ao médico, se é uma pessoa que vai ao médico, se ela tiver diabetes,
ou se ela tiver um câncer, primeira pergunta que o médico faz: que a mulher, alguém da sua família teve? Eles já vão logo no histórico da família. Já reparou isso, Michel? Tem alguém da sua família que tem diabetes? Por quê? Eles já vão logo na maldição hereditária. Então, para o médico, você vai ter também. Olha que loucura isso, irmão. Aí nós esquecemos de quê? Da palavra de Deus. Espera aí, irmão. Fulano lá no passado teve, mas eu não vou ter, não. Está repreendido em nome de Jesus. Deus me fez templo, morada do Espírito dele. Então eu não aceito isso na minha vida. Então eu não tenho que aceitar isso na minha vida. Eu não tenho que aceitar porque o médico falou: a minha família teve, eu também vou ter. Não, eu não tenho que aceitar isso. Eu tenho que lutar contra isso. Falar: Senhor, o Senhor disse isso. Aqui o médico disse que fulano, lá nos meus passados, sei lá, tataravô, não sei o que, maradigo, que tem, eu disse que foi assim, assado. Eu sei, na minha família tem pessoas que é diabética. A minha avó foi, minha avó faleceu, foi. Se eu não me engano, acho que minha avó também foi. Agora, por que eles foi você? Por que, pastor? Eu não aceito isso na minha vida. Porque é a palavra de Deus. Eu não tenho que aceitar o que o médico diz. Eu respeito porque ele estudou. Mas eu posso ir na palavra e falar: Deus, eu não aceito o poder que é no teu nome. Pastor, mas é ignorância. Tem médico, sim, irmão. O médico vai te diagnosticar. Mas quem cura é Jesus. Portanto, Lucas, que andou com Jesus, era médico. Quando a mulher apareceu com 12 anos de uma hemorragia, por que Lucas não foi lá e passou a receita para ela? Ela foi lá e falou: nas vestes de Jesus. E Jesus curou ela. Por quê? A Bíblia diz que ela tinha gastado com tudo, já tinha gastado tudo. E nada resolveu o problema da enfermidade daquela mulher. Então, irmãos, vamos lá. Obrigado, Jair. Pode, vai com Deus. Eu sei. Materialismo. A quarta corrente. A pessoa materialista, todo mundo deve saber. Acredita que possuir, comprar coisas descontroladamente são meios necessários para alcançar objetivos de vidas importantes, como alcançar objetivo de vida, o importante como felicidade, sucesso, desejo. A pessoa materialista é tipo isso. Vamos lá. Para ela, viver uma vida boa é ter, não é verdade? É poder tocar naquilo que essa pessoa toca, que ela tem acesso. Para ela é um modo de vida, está ótimo para ela. Mas aquilo que ela não tem, aquilo que ela não pode ter contato, aquilo que ela não pode ver, para ela não é vida. A vida dela está baseada em ter, que ela pode pegar, que ela acredita, que ela pode tocar. É uma pessoa materialista. Ela só é feliz se ela tem. Se ela não tiver, ela não é feliz. Está entendendo isso aqui, irmãos? E nem tudo nós vamos ter, mas nós vamos ser felizes. Está entendendo isso aqui? Por quê, pastor? Porque a verdadeira felicidade, ela vem de Cristo Jesus. É porque quando Ele te traz paz no seu interior, acabou, irmãos. Agora, você pode ter o que você quiser? Sim, basta você ser determinado. Eu quero entrar na melhor faculdade, eu vou entrar. Eu quero ter o melhor carro, vou trabalhar, eu vou conseguir. Eu quero ter uma casa boa, vou correr atrás, vou lutar e Jesus vai me abençoar, eu vou ter. Errado? Não. O errado é o quê? É meu coração estar na coisa que eu conquistei. Quer ver um exemplo? Quem lembra do jovem ali? Cara materialista. O Deus dele não era Jesus. O Deus dele é chamado dinheiro, mamon. Por quê, pastor? Ele diz assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele quer a vida eterna, mas ele não quer abrir mão das coisas que ele tem. Está vendo aqui? Então, as coisas da terra não tem como carregar para o céu, irmãos. O que eu consigo na terra é para desfrutar na terra, mas as coisas espiritual eu vou desfrutar no céu. Então, quando ele diz assim, olha só, interessante aqui, as coisas materialistas, tem pessoas que querem pegar nisso, irmão. Não, pessoa sua amiga está contigo tudo, mas na hora que você fala de dinheiro com ela nem vai olhar na sua cara mais, filhote. Esquece, não é mais não. Irmão, pega um tempo emprestado, não devolve para você ver, não. Vai te matar, filho. Meu avô era assim, filhote. Meu avô tinha um avô
tudo cedo no convívio lá na sala de misericórdia, para ter esse gente. Morreu, ficou tudo lá. Aí eu cheguei em pé, deu para os outros, vendeu umas coisas. E aí? Resumindo, não levou nada. Por quê? Estava pegando coisas materiais. Ele era materialista. Então nós não podemos ser materialistas. Deus te deu, amém, irmão? Escute e seja bênção na vida das pessoas. Pastor, eu tenho 2, fulano não tem nenhum, vou abençoar fulano. Não é verdade, Michel? Isso que é legal. Por quê? Porque você entendeu o Evangelho, você entendeu o reino. É isso que Deus quer de nós. Uma pessoa materialista, ela não consegue enxergar o reino de Deus. Porque ela está baseada naquilo que ela pode ter, que ela pode tocar, que ela pode sentir. E o reino você não vê, você crê. Deus você não vê, Michel, você crê na existência dele. Obrigado, Stephanie. Deixa eu voltar, você chega de obrigado, tá? Você está me entendendo, irmãos? Então, a pior parte das quatro correntes é essa última, materialismo. Essas pessoas materialistas, elas não acreditam em nada. Em nada. Elas acreditam no seu poder executivo, naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso proporcionar. Mas agora não tenha nada na você vai ter alguém que vai te bajular. Você vai ter amigo. Você não tem nada para oferecer. Como é que você vai ter amigo? Então são pessoas materialistas. Eu sou porque ela pode me oferecer. Eu posso dar porque ela pode me oferecer. Irmão, pessoas assim não vão buscar nada. Não entra, não tem como. Porque, irmãos, Deus nos levantou para ser bênção. Você nasceu para ser uma pessoa abençoada. Sobe aqui o ministério do louvor. Você nasceu para ser uma pessoa vitoriosa. Você nasceu para ser uma pessoa, para ser bênção na vida das pessoas. Se você souber de alguém que precisa, está necessitado e você pode ajudar, ajude. Seja uma bênção na vida das pessoas. Não seja uma pessoa, querida, materialista. Seja uma pessoa bênção. Você nasceu com esse objetivo. Deus te proporcionou o dom da vida para você ser um canal de bênção na vida das pessoas. Amém, querido? Irmãos, Deus falou assim: Abraão, o segredo da sua vitória está naquilo que você vai ser. O segredo da sua vitória, da sua conquista, está naquilo que você vai determinar. Se você determinou ser bênção na vida das pessoas, prepara-te. Você vai ser abençoado. Agora, se você decidiu não ser bênção na vida das pessoas, não tem como te abençoar. Porque é recíproco, essa lei da semeadura. A minha esposa foi no pão essa semana.